Olá, tudo bem por aí? Eu sou a professora Ana Paula, da Escola Estadual Nila Farage, e na nossa aula de História de hoje vamos falar sobre a circulação de produtos e os meios de comunicação ao longo da história, do Plano de Estudo Tutorado, volume 1, terceira semana, professoras Ana Paula e Cira. Meios de transporte. Os meios de transporte reúnem os meios destinados ao transporte de pessoas ou de cargas, que podem ser terrestres, fluviais e aéreos. Assim, o transporte é um conceito associado ao movimento de mercadorias e de pessoas feito de um local para outro. Por sua parte, os meios de transporte representam as maneiras de se deslocar utilizando bicicletas, carros, trens, caminhões, entre outros. História dos meios de transporte. A evolução dos meios de transporte foi essencial para o desenvolvimento da humanidade. Deste modo, o ser humano sempre esteve atento ao aperfeiçoamento do transporte, seja para adquirir alimentos, realizar construções, atravessar rios ou fazer guerras. Há controvérsias em relação ao surgimento dos meios de transporte. No entanto, o fato é que evoluímos muito nessa questão. Hoje em dia, é relativamente simples pensar em realizar uma viagem longa, de navio, avião ou trem, quase para todos os lugares do mundo, fato considerado inviável anteriormente. Meios de transporte e sedentarismo. Nas civilizações de antes, os homens eram nômades e, portanto, o mecanismo de transporte era suas próprias pernas. Durante a vida, caminhavam pelos lugares em busca de comida e abrigo, até surgir a agricultura e domesticação dos animais. Com isso, vem a necessidade de permanecer mais tempo num mesmo lugar. E assim, o sedentarismo torna-se essencial para a evolução dos meios de transporte. Cabe destacar que é desta época o uso dos animais, como o cavalo, o camelo, os bois, entre muitos outros que foram e ainda são utilizados como força para mover os transportes. Ainda na pré-história, os seres humanos já utilizavam os meios de transporte aquáticos, com longos pedaços de madeira. Mais tarde, conseguiram construir botes e pequenos barcos. Meios de transporte e a invenção da roda. Com a invenção da roda, cerca de 6.000 anos atrás, o desenvolvimento dos meios de transporte se intensifica. A partir desse momento, parte da humanidade poderia transportar mais mercadorias e pessoas com rapidez. Ainda assim, a roda não foi uma conquista universal, pois os primeiros povos da América jamais chegaram a conhecer a roda e nem por isso deixaram de se locomover. Entretanto, foi somente a partir da primeira Revolução Industrial, no século XVIII, que se expandiu a quantidade e a eficiência dos meios de transporte, com o avanço da tecnologia. A partir da invenção do motor a vapor, se desenvolveu a locomotiva, que rapidamente se espalhou pelas nações industrializadas. Posteriormente, com a criação do motor a combustível fóssil e a invenção do automóvel, houve uma verdadeira explosão de possibilidades no campo dos transportes. Tipos de meios de transporte. De acordo com o meio onde o deslocamento é realizado, os meios de transporte são classificados em terrestres,
deslocam-se na terra, ruas, estradas, rodovias, sendo classificados em ferroviário, rodoviário e metroviário. Os meios de transporte terrestre podem ser trem, ônibus, metrô, carro, moto, caminhão, bicicleta, dentre outros. Aquáticos, também chamados de hidroviários, os meios de transporte aquáticos deslocam-se na água por meio de barcos, navios, balsas, canoas. São classificados em marítimo, mar, fluvial, rio e lacustre, lago. Aéreos. Os meios de transporte aéreos são aqueles que se deslocam no ar, sendo considerado a modalidade criada recentemente e uma das mais rápidas do mundo. Exemplos: aviões, helicópteros, balões e dirigíveis. Dutoviários, também chamado de transporte tubular. Esse tipo de transporte é feito por meio de tubos para transportar gases e fluidos. Curiosidades. O elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo e o avião, o segundo. O meio de transporte mais utilizado no Brasil é o terrestre e cerca de 76% das mercadorias são levadas por caminhões. Meios de comunicação. Os meios de comunicação são instrumentos que nos auxiliam a receber ou transmitir informação. Eles nos ajudam a comunicar um com o outro. Por exemplo, você tem um conhecido que mora em outra cidade, mas graças à evolução da tecnologia, você consegue falar com ele por telefone ou internet. Os meios de comunicação representam, portanto, os veículos ou instrumentos que difundem a informação entre os homens. Por exemplo, o rádio, a televisão, o telefone, o jornal, a revista, a internet, o cinema, dentre outros. A partir do desenvolvimento da ciência e das novas tecnologias, os meios de comunicação têm avançado significativamente e propagado conhecimento e informação pelo mundo. Graças ao avanço da tecnologia, podemos nos comunicar com pessoas que moram longe, com muita rapidez. Cada meio permite uma comunicação diferente com o outro. Por exemplo, a televisão permite que muitas pessoas vejam a mesma notícia. O telefone, por sua vez, permite que consigamos transmitir a notícia que escutamos para outras pessoas. O emissor é aquele que emite a mensagem e o receptor é aquele que a recebe. O meio de comunicação é um instrumento utilizado para fazer a transmissão da mensagem. O correio é considerado um dos mais antigos meios de comunicação, de forma que os egípcios já utilizavam para enviar documentos e cartas. Antigamente, as aves, como pombas e corvos, eram utilizados para o envio das mensagens. Com o desenvolvimento dos estudos sobre eletricidade, já no século XVIII, surge o telégrafo, que emite impulsos eletromagnéticos e é capaz de enviar mensagens a longa distância. No século XIX, o rádio e o telefone foram os principais meios de comunicação, por meio de ondas eletromagnéticas. O rádio foi criado e utilizado para propagar as informações, bem como servir de entretenimento com as músicas e radionovelas. O telefone é a evolução do telégrafo, uma vez que representa um instrumento ligado por fios, entretanto, que emite mensagens de voz a longas distâncias e em tempo real, enquanto os telégrafos só enviavam desenhos ou mensagens de texto. Todavia, diferente do telégrafo, esse meio de comunicação se expandiu, sendo muito utilizado atualmente. No século XX,
Sem dúvida, a televisão e a internet foram e continuam sendo os principais meios de comunicação. A televisão é um instrumento de reprodução de som e imagem simultâneas por meio de ondas eletromagnéticas. E a internet representa um sistema global de redes de computadores que utiliza das mais variadas tecnologias de rede, eletrônica, sem fio e ótica. Algumas pessoas não podem utilizar alguns meios de comunicação de forma usual, tendo que fazer algumas adaptações. Essas pessoas são portadoras de necessidades especiais, como a pessoa com necessidade auditiva e visual. Mas nem por isso deixam de se comunicar. As pessoas com necessidades auditivas se comunicam através da língua de sinais. Já as pessoas com necessidades visuais, quando querem ler uma notícia ou até mesmo fazer suas anotações de estudo, por exemplo, usam um método chamado de Braille, que é baseado no tato. Quem criou esse método foi Louis Braille, que também era cego. De acordo com o campo e atuação, existem dois tipos de meios de comunicação. Individual. Os meios de comunicação individuais estão pautados na comunicação interna, interpessoal entre pessoas. Por exemplo, a carta, o telefone, o fax. Meio de comunicação em massa. Os meios de comunicação de massa são amplos e externos, com o intuito de comunicar um grande número de pessoas. Por exemplo, jornais, revistas, internet, televisão e rádio. Os meios de comunicação social classificam-se em escritas, linguagem escrita dos jornais, livros, revistas, entre outros. Sonoras, linguagens através de sons, por exemplo, rádio e telefone. Audiovisuais, fusão de som e imagem, por exemplo, televisão e cinema. Multimídias, reunião de diversos meios de comunicação diferentes, textos, áudios, vídeos, etc. Hipermídias, fusão de meio de comunicação por meio de sistemas eletrônicos de comunicação, por exemplo, CD-ROM, TV digital e internet. Agora é com você. Atividades. Agora que você já aprendeu mais sobre a circulação de produtos e os meios de comunicação ao longo da história, faça as atividades de História do Plano de Estudo Doutorado, volume 1, 2021, terceira semana, páginas 70, 71, 72, 73 e 74. E por hoje é só. Espero que tenham aprendido um pouquinho mais. E até a próxima aula. Tchau!